Primeiro, o Roberto Mota vai falar com a gente. Roberto Mota é o responsável pelo diretório aqui do Rio. Depois o Marcos, que é o nosso diretor de marketing, vai falar também para vocês. E a gente vai abrir para perguntas. Então, muito bem-vindos, uma boa palestra a todos e muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Manu. Boa noite. Há mais ou menos 5 anos atrás, um grupo de pessoas se reuniu para falar sobre o Brasil. E esse grupo de pessoas se perguntou o que a gente pode fazer, né? Que é uma pergunta que hoje em dia muita gente se faz, e aposto que muitos de vocês estão se fazendo. E depois de muita discussão surgiu uma ideia, que foi de fundar um partido político. Mas um partido diferente, que pudesse ser um instrumento de participação do cidadão comum na política. E o Novo foi fundado em fevereiro de 2011, por 181 pessoas de 36 profissões diferentes. E qual é a mensagem do Novo? Depois da minha parte, o Marcos, que cuida da área de marketing do Novo, vai entrar em detalhes sobre o nosso projeto, onde é que a gente está. Mas a mensagem do Novo é muito simples. Ela se resume em 3 ideias principais. A primeira ideia é que política não é negócio. Política é serviço à comunidade. É uma ideia revolucionária, né, no Brasil de hoje. Muita gente até se espanta quando a gente diz isso. A segunda ideia é que políticos e administradores públicos precisam ser competentes. Eles têm que ter um mínimo de competência para desempenhar as tarefas e as responsabilidades que eles recebem. A terceira ideia pode ser resumida na seguinte frase: menos Brasília e mais Brasil. Nós precisamos diminuir o tamanho do Estado brasileiro. Nós precisamos focar o Estado brasileiro naquilo que são as suas funções essenciais. Nós precisamos aumentar a liberdade e a riqueza da população. Hoje, depois de 4 anos, o TSE está cuidando da fase final de processo de aprovação do Novo. Nós já temos diretórios em 9 estados brasileiros, nós temos uma página no Facebook com 700 mil likes, durante muito tempo foi a página política com mais likes no Facebook, temos um cadastro com mais de 40 mil pessoas, e aqui no Rio de Janeiro a gente tem um grupo de mais de 160 pessoas que estão trabalhando ativamente nas atividades do Novo. O Novo é um projeto de longo prazo, eu preciso avisar vocês. Se alguém está com esperança de que daqui a 3 meses a gente esteja em Brasília, mudando as coisas, é pouco provável. Tá? O Novo é um projeto de 20 anos. Eu vou ficar feliz se o meu filho João ou os filhos dele começarem a usufruir os resultados do que a gente está fazendo. Mas alguém tem que começar, alguém tem que fazer, mesmo que os resultados vão aparecer só daqui a 20 anos. E qual é o mundo que espera o João Felipe? Qual é o mundo que espera o meu filho? É o mundo dos carros sem motorista. Esse é o protótipo do Google, do carro que dirige sozinho. Isso já é uma realidade. Daqui a pouco tempo, a gente vai se espantar de que um dia a gente precisou dirigir um carro. É um mundo que tem uma nova forma de trabalhar. Não sei se algum de vocês já foram. Eu já tive a oportunidade uma vez no Google. Tá? É um ambiente de trabalho que todo mundo sonhou. Você tem uma série de facilidades, de benefícios. Né? Você faz os seus projetos, você tem 20% do tempo para dedicar aos seus projetos pessoais, e nada disso acontece por causa de lei, porque o governo diz que tem que ser assim, ou porque algum sindicato diz que tinha que ser assim. Esse mundo onde o meu filho vai viver é um mundo que pousa uma nave num cometa. Isso aconteceu há poucos meses. Pela primeira vez a humanidade pousou uma nave num cometa. Imagina as possibilidades que podem vir ali para a humanidade. É um mundo que está se preparando para enviar a primeira missão tripulada a Marte. A NASA já testou com sucesso essa nave, chama Orion, é a nave que vai levar os primeiros homens a Marte. Homens, porque equipamento a gente já mandou para Marte. Essa é a sonda Curiosity,
e pousou em Marte tem há pouco mais de um ano. Ela tem um sistema de propulsão, ela ficou pairando em cima da superfície de Marte e desceu a sonda por um cabo para evitar que a sonda se espatifasse na superfície de Marte, né? E isso é Marte. Uma fotografia enviada pela sonda. E um dia os filhos de vocês, ou os netos de vocês, vão estar andando lá. Não tenha dúvida disso. Nós colocamos em órbita um observatório chamado Kepler com a única finalidade de pesquisar planetas fora do sistema solar. Até hoje já foram encontrados mais de 950 planetas fora do sistema solar. Se vocês forem no site do New York Times, vocês vão ver esse infográfico. É um infográfico dinâmico. Os planetas ficam rodando, você vê o nome do planeta, o tamanho da estrela em torno da qual o planeta gira. Eu recomendo a todo mundo que tem filho, mostre isso para o seu filho. É para abrir a mente. Essa é a tecnologia do mundo em que o meu filho vai viver. Enquanto isso, no Brasil, a gente descobre um projeto de lei do então deputado, atual ministro da Ciência e Tecnologia, Aldo Rebelo, proibindo a adoção pelo governo de qualquer tecnologia que economize mão de obra. E vocês provavelmente estão tendo a mesma reação que eu tive quando vi isso no Facebook. Só pode ser piada. Não é. É verdade. Ele apresentou esse projeto de lei, né? Um projeto de lei que tornaria ilegal computador, né? Máquina de xerox, telefone, máquina de lavar. Nas duas últimas semanas, nós tivemos notícias de 2 brasileiros que foram fuzilados. Um foi Marco Archer Cardoso Moreira, que foi executado na Indonésia no sábado, no dia 17, por tráfico de drogas. O outro foi Alex Shoemaker Bastos, de 22 anos, aluno da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi morto com 5 tiros numa tentativa de assalto, quando saía da escola. Adivinhem qual morte gerou mais lamentos e protestos no Facebook? Adivinhem qual morte levou a presidência da República do Brasil a se pronunciar oficialmente? A morte do traficante. Que país é esse? Imaginem essa cena. Imagine a presidente da República do Brasil, presidente da República do Brasil, no dia 1º de janeiro, lendo uma lista com o nome de 60 mil brasileiros que vão ser executados em 2015. Essa lista não existe, mas poderia existir. Por quê? Em 2015, 60 mil brasileiros vão morrer assassinados. Que país é esse? Que país é esse onde fica essa casa, que precisa de uma cerca elétrica em cima do muro? Essa casa fica em Piratininga, para vocês saberem. Um criminoso, quando ele comete um assassinato ou um outro crime selvagem, ele cria 2 grupos de pessoas prejudicadas. O primeiro grupo de pessoas prejudicadas, óbvio, é a família da vítima. O cara que foi assassinado, a família dele ficou desamparada. O segundo grupo de prejudicados é a própria família do criminoso. E se o criminoso for preso, a família pode ficar desamparada, pode ficar abandonada, o que é um resultado da escolha que o criminoso fez de uma certa forma. Mas não é justo que, se na família do criminoso tiverem crianças, essas crianças passem necessidade. Qual seria a solução óbvia e moral? Você fazer com que o criminoso trabalhe na prisão, pague o sustento da família que ele deixou lá fora e, de alguma forma, restitua o prejuízo que ele causou na família da vítima.
Ah, mas o governo brasileiro tem uma outra ideia. O inacreditável auxílio reclusão. O auxílio reclusão, desde que o criminoso tenha sido contribuinte do INSS, ele paga até 900 e poucos reais por mês para a família do criminoso que ficou fora. O auxílio reclusão, se vocês pararem para pensar, significa isso. A família da vítima, através dos seus impostos, está ajudando a sustentar a família do criminoso. Que país é esse? No final do ano passado, nós tivemos eleições. Eu acho que ninguém esqueceu disso. O Brasil tem 142 milhões de eleitores. Se a gente contar as abstenções, as pessoas que nem foram lá, os votos nulos e os votos brancos, quase 30% das pessoas lavaram a mão na hora de escolher o presidente. Significa 37 milhões de pessoas. E olha que coincidência. Do lado esquerdo, em vermelho, tem as partes do mapa, tem os estados em que a presidente teve maioria dos votos. Isso é do lado esquerdo. Do lado direito, tem o mapa, em vermelho, os estados em que pelo menos 25% da população recebe Bolsa Família. Existem estados onde mais da metade da população recebe Bolsa Família. No Brasil de hoje, 1 em cada 4 brasileiros depende do governo para sobreviver. Que país é esse? Nós somos um país onde, se você não é de esquerda, você é automaticamente classificado como de direita, de extrema direita. Na minha opinião, e eu sei que alguns de vocês pensam diferente, e é bom que cada um tenha a sua própria opinião, mas na minha opinião não existe esquerda e direita. Na minha opinião existe propriedade privada e coletivismo. Existe direitos humanos e arbitrariedade. Existe democracia e ditadura. Olha aqui, uma ditadura de direita e uma ditadura de esquerda. Percebe a diferença? Olha essa foto. Nessa foto está Getúlio Vargas, que foi ditador do Brasil durante muito tempo, um político populista, autoritário. No governo dele houve censura à imprensa, tortura. Do lado dele está Luiz Carlos Prestes, secretário-geral do Partido Comunista do Brasil, extrema esquerda. Os dois estão juntos num palanque eleitoral em 1946. O que não está nessa foto, e que muita gente não sabe, é que alguns anos antes dessa foto ser tirada, Getúlio Vargas tinha deportado a esposa de Luiz Carlos Prestes para a Alemanha nazista, onde ela morreu na câmara de gás. Ela estava grávida de Luiz Carlos Prestes. Esquerda e direita, direita e esquerda. Para mim, a pergunta fundamental, a decisão fundamental é entre liberdade e autoritarismo. E aí a gente precisa se perguntar, de que lado que eu estou? Do lado da liberdade, onde você resolve o que é melhor para a sua vida, ou do lado do autoritarismo, onde o Estado resolve o que é melhor para você? Onde o Estado resolve que livros que você vai poder ler? O Estado resolve os brinquedos que os seus filhos vão poder ter. O Estado resolve que está na hora de trocar a tomada da sua casa. Não, espera aí. Está na hora de trocar a tomada do Brasil inteiro. O Estado resolve até assuntos importantíssimos como em que dia você vai comemorar o Dia Nacional do Macarrão. Se vocês estão achando que é piada, pode dar um Google. Ou, qual é o melhor nome para uma ponte? Vocês não acham que isso é um assunto digno na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara? Enquanto 60 mil pessoas são assassinadas por ano no Brasil?
Todo mundo lembra dessa foto, desse placar, né? Eu acho que ninguém esqueceu. Mas o que a maioria não conhece é esse outro placar aqui. A Alemanha tem um PIB que é per capita 4 vezes o PIB do Brasil. E esse outro placar, quem conhece? Nós nunca ganhamos um prêmio Nobel. A Alemanha já ganhou 99. Nós somos um país pobre. Se a gente olha os números, 70% da população brasileira tem uma renda por volta de, no máximo, R$600. O nosso PIB per capita é baixíssimo. A gente não produz o suficiente para garantir o bem-estar da nossa população e o futuro dos nossos filhos. Nosso PIB é a metade do PIB de Portugal e a gente faz piada de português. É 1/5 dos Estados Unidos. O nosso crescimento é uma coisa totalmente errática. A gente teve uns períodos de crescimento grande na época, nos anos de 1950, depois durante o regime militar, depois durante o governo Lula, mas sobe, desce, abaixa, vai e volta, a gente anda para frente e anda para trás. O Lula surfou a onda certa, né? O que muita gente não sabe é que ele era o cara certo no lugar certo. Aconteceu durante o período dele no governo 3 coisas. Uma explosão no preço das commodities. Se você olhar esse gráfico, é a linha sólida, é o preço das commodities, o pontilhado é o PIB brasileiro. O preço das commodities disparou, a taxa de juros internacional caiu e houve o boom demográfico, uma grande quantidade de jovens entrando no mercado de trabalho. Então houve dinheiro para fazer muita coisa. É um crescimento que não era sustentável. Um dia essa situação ia mudar. E mudou. E quem veio depois do Lula não teve a mesma sorte. A gente está vivendo uma época de crescimento medíocre. Nosso crescimento era errático, agora ele está medíocre. Parte da razão pode ser porque nós somos um país fechado para o mundo. Todo mundo que já veio de uma viagem ao exterior e teve que lidar com o fiscal da alfândega sabe disso. A gente tem um problema com o comércio exterior. Se a gente somar as importações e as exportações do Brasil, elas representam menos que 30% do PIB. A nossa infraestrutura é uma desgraça. A gente não investe o suficiente. A gente tem estradas ruins, aeroportos ruins, portos ruins. A gente não tem investimento suficiente em infraestrutura. E aí, qual é a solução do governo para isso? Qual é a solução do Estado brasileiro? Vamos privatizar. Ótima ideia, privatização. Até que você pega uma lupa e vai olhar com detalhe os números. E você vê que 75% do dinheiro desses projetos de privatização vem do BNDES. Que privatização é essa? É o que o Rodrigo Constantino chama do Bolsa Empresário. Em 2013, o BNDES desembolsou 200 bilhões de dólares a juros subsidiados, de 3% ao ano, 3 e pouco por cento ao ano. Enquanto os juros normais do mercado estão 11%, e se qualquer um de vocês for pedir um empréstimo do banco, deve ser 10% ao mês. O BNDES empresta 3% ao ano. Vocês não estão entendendo errado, não. Para quem vai esse dinheiro? 60% desse dinheiro vai para grandes empresas. Não acreditem em mim, tem uma matéria do Financial Times, saiu na semana passada. Podem procurar na internet. São empresas que poderiam muito bem pegar dinheiro no mercado privado, poderiam pegar num banco, mas é claro, se tem um amigo meu do governo que me empresta nessa taxa bacana. E de onde vem esse dinheiro? Esse dinheiro vem do Fundo de Amparo ao Trabalhador, é dinheiro de todo mundo que trabalha. Ou dinheiro emprestado pelo Tesouro Nacional, que depois nós vamos pagar com aumento de impostos. Nós gastamos 6% do PIB com educação e até 2023 vai para 10%. Vai ser obrigado a gastar 10%. E, ao mesmo tempo, nós somos o único país do mundo que está em 2 listas. Na lista das 10 maiores economias do mundo e na lista dos 10 piores resultados do teste PISA, que é o que mede a educação a nível mundial. Então, a gente tem uma educação que não funciona, com 6% do PIB, e agora a gente vai dar mais 4% do PIB para as pessoas que fazem a educação não funcionar, gastarem mais.
Quem é professor sabe do problema sério que a gente tem aqui no Rio de Janeiro e provavelmente tem em outros estados, que é o problema de que as crianças passam de ano sem aprender. Não é? Por causa dos critérios de aprovação, as pessoas vão, têm um determinado número de presenças, conseguem uma pontuação mínima e passa de ano, mesmo sem aprender nada. E parte da razão disso pode ser que a maior parte do dinheiro que o Brasil investe em educação é na educação superior, não é na educação fundamental. Claro que isso não tem nada a ver com o fato de que o pessoal da educação fundamental e básica não vota, né? Criança não vota. Eu apresentei esse slide uma vez para uma turma de estudantes internacionais e reivindiquei o título de campeão mundial em número de ministérios. Né? Parece que não, parece que a Índia ou o Paquistão têm um número de ministérios maior que o nosso. Então, tirou a minha frase favorita. Mas é um absurdo. Eu acho que se a gente pegar 39 pessoas ao acaso aqui nessa plateia, a gente forma um ministério melhor do que o que tem hoje. Nós temos um sistema tributário maluco, é um sistema tirânico, não tem outra forma de classificar. O brasileiro não tem a mínima ideia do quanto paga por imposto. A gente pode ficar os próximos 10 anos repetindo, explicando. 50% do preço da gasolina é imposto. Vai comprar uma televisão nova, quase 50% é imposto. Vai comprar uma casa própria, quase 50% é imposto. E o pior, mais de 50% da arrecadação brasileira tributária vem de imposto sobre o consumo. Existe esse mito de que o pobre não paga imposto quando a gente fala de imposto. Né? Todo mundo pensa logo em imposto de renda. Tudo que as pessoas compram tem uma carga de imposto gigantesca embutida. E quem é empresário ou já trabalhou em alguma empresa na área tributária sabe da loucura que é você entender de legislação tributária brasileira. Em média, 50 novas regras tributárias são editadas todo dia no Brasil. É uma loucura. Para dar para vocês um exemplo, eu trouxe aqui uma coisa que eu recebi do meu contador, e chega várias vezes por mês, uma resolução da Secretaria de Fazenda, falando sobre substituição tributária. É lógico que eu não vou nem entrar no detalhe, mas eu queria mostrar para vocês, nessa parte marcada, tem os valores que devem ser aplicados. Numa linha, é para a unidade evaporadora interna de aparelho de ar-condicionado split. A alíquota é 69,14. Na linha de baixo, tem a mesma descrição igualzinha, a única diferença aqui, em vez de ser interna, é externa. E aí a alíquota agora é 67,95. Se alguém puder me explicar por quê, eu agradeço. Porque quando eu olho isso, eu fico achando que é simplesmente para aumentar a complexidade, para fazer as coisas mais difíceis, para criar a chance do erro. Tentar tornar um país mais desenvolvido e mais rico dessa forma equivale a fazer isso. É essa a nossa política. Bom, pelo menos esses impostos são bem aplicados, né? Não. 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 Os nossos políticos são muito incompetentes. Até pouco tempo a gente era o país do futebol e do concurso público. Agora nós viramos o país da delação premiada. O que está acontecendo na Petrobras desafia a incredulidade. Né? Não é possível que esteja acontecendo isso mesmo. Não é possível que um gerente esteja devolvendo, de própria vontade, 100 milhões de dólares. 100 milhões de dólares. É importante a gente entender o que aconteceu na Petrobras, porque é um símbolo do que está acontecendo no Brasil. Um partido político colocou executivos nas diretorias, esses executivos fraudaram contratos
E o dinheiro desviado foi para partidos políticos, para políticos e para os executivos. É para isso que a gente precisa ter empresa de petróleo estatal, porque o petróleo é estratégico, não é? Interesse nacional. Porque se a empresa não for estatal, o petróleo vai parar na mão dos investidores estrangeiros. Imagina que horror. E muitos desses executivos continuam lá. A presidente da empresa continua lá. É um Estado que se acha super competente. Um dos maiores escândalos do Brasil de hoje, e que você raramente vê discutido na imprensa, são os benefícios fiscais, as isenções de impostos, os benefícios creditícios que o governo dá. Se a gente olhar esse gráfico aqui, essa barrinha aí azul, mais de 300 bilhões de reais em 2014 foram para empresas beneficiadas por essas isenções, por créditos especiais, benefícios fiscais. Vocês estão somando? Tem alguém somando? 200 bilhões do BNDES, mais 300 bilhões aqui. Daqui a pouco é dinheiro de verdade, né? Ninguém vê isso. É maior, esse valor é maior do que o orçamento inteiro, 3 vezes maior do que o orçamento do Ministério da Saúde, 3 vezes maior do que o orçamento do Ministério da Educação. Se a gente olha para a história do Brasil, a gente vai ver que o século XIX foi um século perdido para a gente, né? Nosso crescimento no século XIX foi zero. No início do século XIX, 1800, o PIB per capita do Brasil era igual ao dos Estados Unidos. Pensem nisso. Igual ao dos Estados Unidos. Um século depois, o PIB americano já era 7 vezes o PIB brasileiro. A gente teve um século totalmente perdido. Para lidar com esse fato, nós criamos uma teoria da dependência. Essa é uma teoria famosa, né? Não só no Brasil, na América Latina, inclusive subscrita por alguns dos nossos intelectuais de peso. Né? O que essa teoria diz? Que a culpa de nós sermos subdesenvolvidos é dos países ricos. Para superar a pobreza, a gente precisa abandonar o capitalismo. A parte mais fundamental dessa teoria é que diz que nós somos vítimas. Nós somos vítimas. E a saída é o socialismo. Essa teoria ainda é a narrativa dominante da história econômica da América Latina. Essa teoria deixou um impacto terrível na cultura brasileira. É por causa dessa teoria que no Brasil todo mundo é vítima. Todo mundo se sente prejudicado. Todo mundo precisa ser indenizado por alguma coisa. Nós vivemos num país que acredita na gratuidade. Nós acreditamos no ônibus gratuito. Mas quem paga o combustível, o salário dos motoristas, os pneus? A gente acredita no restaurante de R$1, mas a comida não custa R$1. Quem é que está pagando a diferença? Nós somos um país onde as pessoas têm vergonha do sucesso. Nós sentimos uma culpa profunda por usufruir os frutos do nosso trabalho. Todo mundo que tem sucesso no Brasil tem que se explicar. Nós somos um país cheio de socialistas de iPhone. Ou marxista de Facebook. Eu tenho certeza que vocês conhecem vários. E para complicar essa história toda, nós moramos no Rio. Rio de Janeiro já foi capital do Brasil durante muito tempo. Depois virou uma cidade-estado muito rica. Nós temos uma herança política muito complicada, da qual a gente nem sempre se dá conta. É uma herança que às vezes parece que piora à medida que o tempo passa. Nós tivemos durante muito tempo políticos e administradores que batiam de frente com o governo federal. E eu até arrisco dizer
que algum deles demonstraram menos do que a competência necessária para administrar um Estado. O carioca ainda vê a polícia como um instrumento de poder da ditadura. É uma polícia a servir de um poder ilegítimo. A gente não sente que a nossa polícia está a serviço da sociedade. E aí você mistura isso com uma cultura que admira, né, o marginal, o jeitinho. Essa é uma obra de Hélio Oiticica, que foi um artista plástico famoso dos anos 70. Quando você junta essas coisas todas, a gente tem uma mistura explosiva no Rio de Janeiro, que a gente não tem em lugar nenhum. Né? No Rio de Janeiro acontecem coisas que é difícil a gente acreditar. Nesse dia, que foi 30 de novembro de 2002, eu estava saindo com a minha mãe de um médico na cidade, eu nunca esqueço disso. A gente chegou na calçada para pegar um táxi e estava uma correria, um burburinho. Eu perguntei para uma pessoa que estava passando, o que foi que aconteceu? O Fernandinho Beiramar mandou fechar o Rio de Janeiro. E assim foi feito. Eu estava no centro da cidade do Rio de Janeiro, as lojas fechando, todo mundo pegando o carro para ir para casa. Fechou o Rio de Janeiro. E tem coisas que a gente vê e mesmo assim ainda não acredita aqui no Rio. Segurança no Rio de Janeiro é uma preocupação que todo mundo tem o tempo inteiro. Né? A gente sai de casa de manhã abraçando a bolsa, abraçando a mochila, olhando por cima do ombro. O telefone toca de madrugada, a gente acha que é o golpe do sequestro. Está todo mundo sempre de sobreaviso. E isso é um espírito que contamina toda a sociedade. Basta ir à praia agora no verão e a gente vê o resultado dessa contaminação. Bom, esse é o nosso desafio. É para mudar isso que vocês estão sendo convocados. É para mudar isso que a gente está trabalhando. E para plantar a semente dessa mudança, nós estamos mobilizando a turma do Novo. É um pessoal jovem, muito bem preparado, muito boa formação, alinhados em torno de uma proposta diferente. E aí o Marcos, a seguir, vai falar o que é essa proposta. Essa é a nossa turma. Nós estamos fazendo nosso dever de casa, nós estamos criando uma estrutura, criando uma organização, criando processos, falando com as pessoas. As nossas ideias estão se espalhando aos poucos. Nós estamos sendo mencionados como exemplo de seriedade na política antes mesmo da gente ter o registro final no TSE. E algumas das cabeças pensantes mais importantes desse país estão dando um voto de confiança para o nosso projeto. Então a nossa mensagem é essa. O Brasil não precisa ser isso que eu mostrei para vocês. O Brasil pode ser um país muito melhor. O brasileiro não precisa de esmola. O brasileiro não precisa de bolsa disso, bolsa daquilo. O brasileiro precisa de trabalho, precisa de oportunidade, precisa de segurança para viver em paz. E isso não depende do Estado. Isso só depende da gente. Para encerrar, eu queria explicar para vocês que a minha motivação em estar participando do Novo é uma coisa profundamente pessoal. Na verdade, eu mostrei a foto do João no início, mas eu tenho duas outras motivações para estar aqui participando desse projeto. Eu tenho uma filha de 4 anos, a Maria Fernanda, e tenho a minha mulher maravilhosa, que deveria estar aqui hoje, mas eu não estou enxergando ela, deve ter tido algum problema. E eu acho que todos vocês devem ter razões muito boas para estar aqui hoje, nesse dia de calor, escutando o que a gente tem a dizer. Cada um de vocês se sinta convocado a participar desse projeto. Eu agora vou chamar o Marcos, nosso diretor de marketing, para falar um pouco sobre o que é o Novo. Muito obrigado.